Oi, gente! Continuando a nossa série falando sobre relacionamento interpessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cuidar na área da saúde, tá certo? Cuidar na área da saúde, essa palavra me remete a uma frase que eu escutei no inicinho, na hora que eu comecei a trabalhar na área hospitalar, que fala o seguinte: o paciente não escolheu estar ali para você cuidar, mas você, na hora que resolve trabalhar na área da saúde, você escolheu estar ali. Então, se a escolha foi sua, nós temos que realmente cuidar do outro. Essa palavra é tão ampla. O que significa cuidar, né? Cuidar lembra a gente de aliviar a dor do outro, lembra a gente confortar o outro, lembra a gente ajudar o outro naquilo que ele precisa, ele se restabelecer, doar, fazer algo para o outro, né? Promover o bem-estar desse outro. Isso tudo é cuidar. Porém, antes da gente querer cuidar do outro, na verdade, assim, para a gente poder ter satisfação nesse movimento nosso do cuidado, esse cuidado nosso ser satisfatório, a gente precisa de ter em mente aquela palavra que eu acho que é a palavra assim principal em qualquer profissão, em qualquer relacionamento interpessoal, que é empatia. Empatia, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. O dia que você age na sua vida com empatia, o tempo todo pensando, essa forma que eu falei com o outro, eu gostaria que eles falassem comigo, esse jeito que eu falei esse não, ou esse jeito que eu falei esse sim, esse tom de voz que eu usei, esse movimento corporal que eu usei, eu gostaria que o outro fizesse assim comigo. Se você pensa nessa empatia o tempo todo, todos os seus relacionamentos interpessoais serão assertivos. Ou seja, vai ser show, porque você vai fazer com o outro aquilo que o outro gostaria que você fizesse com ele. Mas voltando então do cuidar em saúde, a gente não pode, na hora que a gente pensa nesse cuidar, a gente não pode ter só boa intenção em cuidar, isso não é suficiente. A gente tem que ter a proposta de cuidar do outro, já que foi a nossa escolha, né? Para isso, na hora que eu já falei da empatia, a gente precisa de entender qual que é a necessidade desse outro, o que eu posso fazer para eu ter o cuidado com esse outro diante dessa necessidade que ele tem. E aí, muitas das vezes eu vou ter que modificar o meu comportamento para atender essa necessidade do outro. E na hora que eu falo modificar comportamento, eu estou também falando de um comportamento meu que tem que ser um comportamento flexível. O que quer dizer isso? Toda instituição tem regras e devem ser cumpridas, mas conforme na hora que você está no atendimento, quando se trata do outro ser humano, a gente vai cumprir todas as regras, mas tem algumas coisas que a gente pode avaliar se de acordo com a necessidade do paciente, se dá ou não para flexibilizar essa regra. Eu vou contar um caso para vocês que a primeira vez que eles me contaram, eu fiquei assim muito emocionada com esse caso e com a postura do técnico de enfermagem, do supervisor de enfermagem, que foi o seguinte: havia uma criança na pediatria que já estava internada há algum tempo ali e essa criança veio a óbito, ou seja, ela faleceu. E essa menininha, eu não lembro mais qual que era a idade dela, mas era um neném, uma criancinha pequenininha ali, em torno de 1 ano e pouco mais ou menos. E a criança faleceu, a mãe já estava acompanhando essa criança há mais tempo. E na hora que ela falece, o procedimento a equipe de enfermagem entra em ação e vão fazer todos os procedimentos ali com o corpinho da menina, né, que já não está mais vivo, os procedimentos próprios da enfermagem. E então, neste caso, essa mãe geralmente sai do quarto e eles começam a fazer os procedimentos. E essa mãe virou para a técnica de enfermagem e falou assim, chorando, né, muito triste com o nenenzinho que ela tinha perdido.
Essa mãe virou e falou assim: olha, eu queria dar um banhozinho no meu filho, na minha filha, agora que ela morreu. Aí a técnica de enfermagem pensou: mas dar um banhozinho, isso não está dentro do procedimento. E a técnica de enfermagem agiu corretamente. Sabe o que ela fez? Ela foi até a supervisora dela e falou: olha, a mãe da menininha que acabou de morrer pediu para dar um banho na menininha dela antes dela, de a gente fazer todos os procedimentos que tem que ter quando morre. E aí a supervisora foi lá, conversou com essa mãe, se colocou no lugar dessa mãe, percebeu que aquilo que ela estava solicitando não estava infringindo uma regra no qual ia causar algum tipo de prejuízo para alguém, e essa supervisora foi flexível e falou para a técnica de enfermagem: olha, vamos deixar ela dar o banho e você fica aqui para poder auxiliá-la no que ela precisar. E essa mãe ficou muito feliz com a resposta, né, que foi dada a ela. E a mãe então vai e prepara o banho do neném. Essa mãe coloca essa menininha na banheira e vai banhando esse nenenzinho dela que tinha acabado de falecer. E nesse momento do banho, a mãe vai agradecendo a filha e vai chorando, né, também, vivendo aquele luto, daquela dor de perder a filhinha dela. Mas essa mãe fala: obrigada, meu Deus, por ter me dado a oportunidade de ter convivido com essa filha. Obrigada, minha filha, por tudo que você me ensinou, pelos momentos que você passou comigo. Que Deus te acolha aonde que você for. E a mãe foi vivendo aquele luto ali, né? Aquele momento de tristeza através do banhozinho que ela deu na filhinha dela que estava morta. Gente, imagino o tanto que isso foi importante para essa mãe. E o profissional de saúde que acompanhou aquilo percebeu o tanto que foi importante ele ter sido flexível, ele ter tido empatia, se colocado no lugar do outro e percebido qual que era a necessidade que essa mãe tinha. Cuidar é isso. É você, claro que você vai viver numa instituição, trabalhar numa instituição que tem regras, mas você conseguir flexibilizar o que você pode, às vezes modificar o seu comportamento, o seu olhar e perceber o que o outro está esperando de você. Porque, nossa, o paciente, quando ele está ali naquele setor, né, na instituição que ele estiver hospitalizado, ele está precisando ser cuidado. E o profissional de saúde, ele está ali para isso, para esse cuidar, né? E tem os ingredientes que são importantes para esse cuidado. Já falei da flexibilidade, já falei da paciência. Nós, seres humanos, temos mania de achar que o outro tem que agir dentro do tempo que é o tempo meu. Se eu sou agitada, eu acho que o outro tem que ser. Se eu sou rápida, que eu sou inteligente, eu acho que o outro tem que me dar uma resposta rápida. Porque nós temos dificuldade de entender que o outro é paciente, que o outro é diferente, que cada um tem a sua maneira de ser. E ser paciente permite que a gente, que o outro cresça, mas dentro do seu próprio ritmo. Terceiro ingrediente, falamos da flexibilidade, falamos da paciência. Outro ingrediente, honestidade. Honestidade no sentido, eu estou aberto para perceber as minhas dificuldades, perceber as dificuldades do outro, honesto em aceitar o outro como ele é, em ver que eu também preciso melhorar em algumas coisas. Na hora que eu falo desse ingrediente da honestidade, é nesse sentido, parar de culpar o outro. Vamos ver qual que é o nosso papel, o que a gente pode contribuir nesse processo de cuidar, né? Um outro ingrediente é o ingrediente da confiança. Quando eu trabalho em equipe, eu tenho que confiar nos meus colegas, eu tenho que confiar na habilidade do outro, na habilidade que o outro tem para crescer também, confiar que não só eu tenho razão, que não sou eu que sou o dono da verdade, né? Outro ingrediente, humildade. Toda pessoa que é humilde, todo mundo abre as portas para ela. Se ela for arrogante, ninguém quer trabalhar com ela. Por quê? Porque a pessoa humilde, ela está disposta a aprender o tempo todo. Quando ela não sabe, ela pergunta.
Quando ela não tem uma resposta, ela fala, eu não sei, mas eu vou procurar saber e vem cá e te dou essa resposta. Humildade de achar que ela tem muito que aprender. Esse é um outro ingrediente importante. E o último ingrediente é a coragem. Coragem para deixar o outro ser igual ele é, coragem para levantar com alegria, coragem para mostrar que o seu papel é aquele que está ali para cuidar do outro, para fazer a diferença na vida do outro. Então, lembrando, a palavra-chave é empatia. E cuidar do outro é fazer a diferença na vida dele, ok? Cuidar em saúde é isso, é a gente poder oferecer para o outro o que você tem de melhor, da melhor maneira possível, tá bom? Um abraço a todos.